Vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix. Hoje a gente vai falar sobre volume de treino em mesociclo e nas transições de mesociclo, né? É um tema sugerido pelo treinador Rogério, lá do Instagram. Ele foi a primeira pessoa a me sugerir esse tema e eu vou trazer esse tema aqui para vocês, beleza? Bom, o que é o mesociclo? A gente já falou sobre isso, né? Mesociclo é um período de treinamento, onde você pode ter um objetivo nesse mesociclo em diminuir o percentual de gordura, em aumentar a força, por exemplo, em exercícios específicos. Por exemplo, um powerlifter vai procurar um mesociclo para melhorar o agachamento, vai priorizar esse agachamento. Você pode colocar um mesociclo de 8 semanas para melhorar um grupamento muscular. Lógico, é um período curto ainda para você melhorar tão significativamente um grupo muscular, mas é um objetivo ali naquele tempo. Então você pode buscar objetivos específicos dentro do mesociclo, e o grupamento de mesociclo, que é um macrociclo, pode ter um objetivo final, né? Então a gente vai falar sobre essa questão de volume dentro desses mesociclos. Primeiramente, vamos só esclarecer alguns pontos aqui sobre as variáveis, né? Para não ter nenhuma dúvida. Intensidade, em qualquer estudo que vocês peguem sobre intensidade, ela precisa ser mensurada. E ela é mensurada nos estudos como porcentagem de 1 RM, ou seja, a carga usada na série. 100% de 1 RM é a carga máxima do exercício, onde você consegue executar uma repetição máxima com uma boa forma, boa execução, boa amplitude, tá bom? Uma cadência ali proposta, 1 segundo para levantar, 1 segundo para descer, enfim, 100% de 1 RM naquela cadência ali, daquela técnica, daquele movimento, naquele dia específico ali, 100% de 1 RM, tá? É lógico, né? Conforme você faz esse teste 100% de 1 RM, daqui 4 semanas esse 1 RM pode mudar, porque você pode aumentar a força, ou se você ficou sem treinar, você pode perder essa repetição, esse 1 RM, né? Essa carga usada para uma repetição máxima. Se você não treinou aquele movimento, ou se você deixou de treinar, você pode perder essa porcentagem de 1 RM. Mas logo que você retoma, ela vai ser recuperada, tá bom? Então a porcentagem de 1 RM é a intensidade na carga. 100% é a carga máxima. 90% já é 90% de 1 RM, você já vai conseguir fazer em cerca de 6 até 8 repetições máximas, dependendo do nível de treinamento do indivíduo, mas normalmente é 6 repetições máximas para 90% de 1 RM. Aí quanto mais você desce, menor a intensidade. Por exemplo, 30% de 1 RM é uma intensidade baixa, tá? Intensidades altas normalmente são consideradas acima de 60%, 65% de 1 RM, já é considerada uma intensidade relativamente alta, tá bom? Que normalmente os parâmetros de estudos usam bastante esse parâmetro de intensidade. Então esclarecemos sobre intensidade. Volume é tudo que influencia o tempo de treino, né? Tudo que está dentro daquele treino é o volume do treino. Por exemplo, a quantidade de séries feita por exercício, a quantidade de séries feita total naquele treino, por grupo muscular na semana. Quantas séries por grupo muscular você fez na semana? Eu treinei 10 séries de costa hoje e 10 séries na quarta-feira. Quer dizer, 10 séries de costa segunda e 10 séries quarta-feira de costas. Então foi 20 séries de costas na semana, tá bom? E o total de séries no dia também, para o grupo muscular, também é válido. Total de repetições por série, o total de repetições por treino também. O tempo de descanso entre as séries também, o intervalo de um treino até o outro, né? A amplitude de movimento também está dentro do volume, né? A distância percorrida daquela barra, daquele peso também entra no volume. O tempo de trabalho, o tempo de tensão, quanto tempo a musculatura fica em contração naquela série ou durante o treino todo. Velocidade de execução, a cadência, né? Quanto tempo você leva para mover o peso e descer o peso, tudo isso também entra em volume. Exercícios, quantidade de exercícios usados, volume load, né? Volume load, que é série vezes repetições vezes carga. O volume load, a gente já falou sobre isso, temos uma aula bem completa de volume load. Tonelagem, né? Entra aqui também. Tonelagem é a quantidade de carga total levantada no treino, que entra aqui no volume load nessa conta, tá bom? Vamos lá. A gente tem uma coisa que a gente tem que diferenciar bastante, que tem bastante confusão, que é sobre a percepção subjetiva de esforço, que é muitas vezes confundida com intensidade. Muitas vezes o indivíduo chega na academia, treina 30 séries em 15 minutos, com descansos de 15 segundos, e aí ele fala: caramba, hoje o treino foi intenso. O que foi intenso não foi
o exercício, o treino, porque a intensidade é carga. O que foi intenso é a percepção subjetiva de esforço. Eu não quero te atrapalhar não, hein? Só quero falar que se você estiver curtindo esse conteúdo aqui, saiba que ele é apenas um corte de uma das centenas de aulas que tem dentro da minha plataforma. É só você clicar aqui no link da descrição que você vai ter acesso à plataforma mais completa da área de treinamento e nutrição. E eu tenho certeza que todo o conhecimento lá dentro vai gerar melhores resultados para você ou para os seus alunos se você for profissional da área do treinamento ou nutrição. Agora, continua com o conteúdo aí. Valeu! Ou seja, a percepção de esforço dele foi elevada ao máximo porque ele descansou pouco. Mas toda vez que a gente descansa pouco entre as séries, se a gente descansar 2 minutos entre as séries, a próxima série a gente vai conseguir executar com uma melhor forma do que se tivesse descansado com 15 segundos. Quem discorda, faça o teste. Descansa 20 segundos e tenta aumentar a carga num agachamento, num leg press, num supino, que exige muito da mecânica, né, do movimento, do esforço físico. Descansa 20 segundos, aumenta o peso, vê quanto você consegue fazer. Próxima semana você descansa 2, 3 minutos, aumenta o peso e você vai ver que você vai... Aumenta o mesmo tanto de peso, você vai ver que você vai conseguir fazer repetições a mais. Ou vai conseguir aumentar mais a carga e mais o número de repetições. Então, intensidade é carga na série, porcentagem ORM. Percepção subjetiva de esforço é individual. Uma pessoa que tem uma capacidade respiratória baixa vai ter uma percepção elevada. Isso acontece muito com quem não tem hábito de treinar. A pessoa nunca treinou, aí ela vai na academia, ela faz um treininho ali, ela fica super cansada e dolorida, a percepção de esforço dela foi muito alta. Na cabeça dela, ela teve uma dedicação de um atleta nível máximo e ela acha que ela merece ter resultado porque ela está toda dolorida, porque ela sentiu pegar tudo. Na realidade isso não acontece, foi apenas a percepção subjetiva de esforço. Às vezes o treino nem foi tão não desgastante assim, na realidade o treino às vezes nem teve um gasto calórico tão significativo, mas a percepção dela jogou ela lá em cima. Isso acontece bastante sobre crossfit, tá? A pessoa fala, mas eu faço crossfit e eu faço pedalada, e eu corro, e eu não emagreço. Só que aí você vai ver o crossfit da pessoa, tá lá, todo mundo fazendo uma loucura lá. Aí a pessoa faz uma série, morre, descansa, fica 2, 3 minutos, vai beber água, volta, faz mais um pouquinho, com pouca carga, entendeu? A pessoa não gastou caloria, só que a percepção subjetiva de esforço fez ela pensar que ela gastou muito. O mesmo vale na bike, eu pedalo 3 horas por dia, tá, mas pedalo igual uma tartaruga, na marcha mais leve, isso não tem desgaste, não tem gasto calórico nenhum, tá? Então a gente tem que considerar essa percepção subjetiva de esforço, é muito individual e ela não é levada em conta ali, não tem relação com a intensidade pura do treinamento. A intensidade é carga, percepção subjetiva de esforço está relacionada ao seu cansaço, tá bom? Agora vamos falar sobre os mesociclos, tá bom? Aqui eu dei um exemplo de 4 mesociclos. Quando a gente vai montar o mesociclo, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, nível de treinamento, o nível de treinamento do indivíduo, temos que levar em consideração o nível de treinamento, a experiência que ele tem no treino, temos que levar em consideração o treino atual dele, tá? O que ele já vem fazendo. Então, o treino atual, nível de treinamento, experiência que está dentro do nível de treinamento. Temos que levar em consideração também outros pontos aqui. A força do indivíduo, disposição que ele se encontra, tempo disponível que ele tem para treinar, motivação, ou estado motivacional dele, como está, suporte nutricional, como está o suporte nutricional dele. Então o treinador precisa saber como ele vem se alimentando, se naquele dia ele está se alimentando bem, no dia anterior, principalmente no dia anterior se ele se alimentou bem. Qualidade do sono, se ele anda dormindo bem, acorda disposto, acorda bem, ou o sono está muito perturbado, acordando muito no meio da noite. Nível de estresse, se ele anda muito estressado com um relacionamento, trabalho, rotina, dia a dia. E evolução do treino, a gente tem que considerar a evolução que ele já teve no treino para a gente fazer a priorização. Levando em consideração esses pontos, tem alguns outros pontos para levar em consideração: idade, patologia, se tem alguma lesão, cirurgia, enfim. Mas enfim, quando a gente leva em consideração esses pontos, a gente consegue fazer a priorização ali do mesociclo. Tá bom, olhando tudo, o cara está disposto, está bem, a gente vai para um mesociclo de hipertrofia, vamos supor. E a gente vai preparar o primeiro mesociclo dele. O primeiro mesociclo dele eu quero que ele aumente a força. Então eu quero pegar os exercícios básicos, né? Supinos, agachamento,
eu quero que ele faça terra e eu vou distribuir isso nos treinos e lógico, vou colocar os complementos, vou fazer ele treinar todos os grupos musculares na semana e distribuir essa frequência de treino de acordo com o que ele pode treinar e vou distribuir isso na semana, tá bom? Mas eu quero que ele aumente a força nesses exercícios básicos e também nos outros exercícios complementares do treino, inclusive os isolados. Para isso, eu vou precisar mais ou menos de uma média de 4 a 6 semanas. Então, 4 a 6 semanas. É o primeiro mesociclo dele, 4 a 6 semanas. Nessas 4 a 6 semanas eu quero que ele aumente a força nesses exercícios, treinando todos os grupos musculares. E aí a gente tem que considerar, vai priorizar o músculo? Precisa ou não? Muitas vezes não precisa priorizar o músculo, a gente tem que deixar o físico se desenvolver. Quando realmente tiver um músculo se sobressaindo de mais e um músculo sobressaindo de menos, a gente altera isso. Mas normalmente 4 a 6 semanas já é um tempo bom para ele melhorar bem a carga, se o suporte nutricional e os outros parâmetros estiverem bem. E o volume, né? Vamos considerar o volume de séries. Se for um indivíduo iniciante, ele pode fazer, vou escrever aqui séries. O iniciante ele vai fazer até 12 séries na semana, por grupo muscular, independente se ele fez 2 séries todo dia para o peito ou se ele fez 10 séries em um único dia para o peito, não importa. É o total de séries que ele fez pro músculo na semana. 12 séries, até 12 séries por grupo muscular. Vamos supor que ele precisa melhorar mais o volume de pernas. Então você coloca 10, 12 séries para quadríceps, 10, 12 séries para o posterior de coxa e coloca 8 séries para o restante, porque a prioridade é as pernas dele inicialmente. Aí, se for um intermediário, esse canetão tá meio ruim, deixa eu trocar o canetão aqui. Se for um intermediário, ele pode fazer até 24 séries na semana, tá? Por grupo muscular, mesmo esquema. O que é o iniciante? O iniciante normalmente é quem tem até 6 meses de treinos interruptos. O intermediário normalmente tem até 3 anos de treinos interruptos. E um avançado tem acima de 3 anos, né? Acima de 3 anos de treinos interruptos, tá bom? Esse avançado, ele pode chegar aí facilmente até 30 séries por grupo muscular. Já alguém com volume muscular superior, alguém do alto rendimento, um atleta que tem um volume muscular, uma capacidade física muito alta, eu vou colocar aqui um alto rendimento, vou escrever alto rendimento.